Rômulo, fique à vontade. Eu já abro a apresentação? Já abro, né? Pode colocar logo a apresentação. Pode se apresentar também mais, Rômulo, que a gente só fez superficial. Tá passando aí? Tá começando. Aí, pronto, começou agora. Tá, ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Rômulo, sou técnico em eletromecânica e engenheiro mecânico. Atualmente sou professor na Instituição Federal da Bahia, no IFBA, no campus de Irecê. Mas cheguei a atuar como técnico de mecânica na UFOB recentemente. Então, fiquei 9 meses lá e estabeleci uma relação profissional e pessoal muito boa com as pessoas de lá, com os meus colegas da UFOB. Quero mandar até um abraço para todo mundo. E aí a Thaís me fez esse convite sobre a jornada, falou um pouquinho sobre a jornada, achei muito boa essa possibilidade, né, de troca de experiência. Como ela falou, trouxe alguns colegas da área, então eu acho que essa jornada está sendo interessante pela diversificação que está tendo sobre os profissionais e as áreas que eles estão atuando. E aí quis contribuir também com uma explanaçãozinha sobre a minha experiência como profissional liberal, como engenheiro mecânico, atuando aí como um profissional, como pessoa física, e como plano de fundo eu escolhi a NR13 porque a NR13 ela teve na maioria dos trabalhos que eu prestei como prestador de serviço, né, como pessoa física. Prestei trabalhos relativos a outras coisas, eu vou falar aqui, na experiência profissional como profissional liberal, a gente tem a possibilidade de atuar em diversas áreas, né? E eu atuei em algumas áreas diferentes, fiz projetos e até revisão de artigo, acho que conta, né? E aí eu tive uma experiência nessa parte, inclusive no oeste da Bahia, né, onde está o FOB. A realidade, eu acho que de muitos egressos aí das universidades do interior, então o que a região oeste tem de indústria lá, de possibilidade de atividades, né, que tem relacionada à indústria e à atuação do engenheiro mecânico, acho que a NR13 ela é uma das mais empregadas. A gente tem também outros lugares do interior se tiver um ambiente agrícola, né, um setor agrícola lá, pode ter a aplicação da NR13. Então, tem uma possibilidade de atuação aí do engenheiro mecânico, tá? Então, eu quis trazer essa possibilidade para vocês, dar alguns insights, algumas dicas, tanto na graduação como na formação, logo depois que eu formo, o que eu vou fazer, quais são as possibilidades e como é que é esse mercado. Então, fazer uma conversazinha sobre essas questões, tá? Como é o operador, qual a experiência de dar um treinamento, como fazer uma inspeção que está relacionada à NR13. Então, vou ter essa conversa com vocês. Eu não fiz nada muito como aula e muito técnico, não. Fiz só alguns esclarecimentos sobre a norma, sobre o que isso acarreta lá, espelha lá na atuação profissional, tá certo? E vou ter essa conversa com vocês. Eu faço um sumáriozinho da apresentação para vocês terem ideia. Então, vou falar um pouquinho de minhas experiências profissionais, né? O que me ajudou, o que eu poderia ter feito, o que eu fiz ao longo do tempo de formado. Eu formei em 2014, em plena Copa do Mundo, no primeiro semestre. Vou falar um pouquinho da NR13, né? Um pouquinho de inspeções e laudos, né? Como fazer um laudo, o que tem que ter, o que tem que contemplar, qual é a mentalidade que a gente tem que ter quando escreve um laudo. Um pouquinho de treinamentos, né? Esse contato com o operador, com a empresa, com a supervisão, o que você tem que falar no treinamento, como é que se prepara para dar um treinamento, né? Um pouquinho da fiscalização sobre essa NR13 que reflete no trabalho da nossa atuação. Orçamento, vou falar um pouquinho sobre as questões de como cobrar. Eu acho que o profissional liberal, então, pessoa física, quando começa a atuar, tem isso como uma das maiores dificuldades. E um pouquinho aí, falar um pouco do acidente, dessas possibilidades de acidente na indústria que envolve a NR13, tá? Como experiência, eu já começo falando que eu participei do BAGE. Então, na verdade, fiz técnica em eletromecânica no IFBA, foi um curso integrado. Aí lá eu escolhi a mecânica. Falei, eu não quero nada de elétrica, não gostei muito de elétrica, embora fiz as disciplinas e tive um bom desempenho até. Eu percebi
quando eu fiz as atividades, principalmente práticas, de laboratório e tal, e até um pouco da teoria, assim, algumas disciplinas, que eu queria a mecânica, né? Escolhi a mecânica e eu fiz engenharia mecânica. Tive a oportunidade de não ter, eu acho que isso é importante, que na minha formação eu tive a oportunidade de não precisar trabalhar, acho que isso agregou muito, né? Ficou mais fácil, eu sei como é estudar e trabalhar, depois de um tempo como engenheiro, ou até outras profissões, você vai acabar fazendo isso, enquanto trabalho você também tem que estudar, ver como é mais difícil é, então eu tive essa oportunidade de depois de terminar o curso técnico, fazer o vestibular, queria engenharia mecânica, eu decidi que era engenharia mecânica, eu queria mecânica, e aí fiz o vestibular na UFBA, passei para a UFBA e lá eu conheci o Baja, né, na minha formação. Acho que é o principal projeto que me ajudou durante tanto a graduação a ter essa possibilidade de enxergar na hora que fiz as disciplinas, cursei as disciplinas da graduação, de identificar a importância, a aplicação das disciplinas já desde o começo da graduação por estar no projeto, tanto na vida profissional lá, do relacionamento interpessoal, e aí eu sempre passei a usar, depois que entrei no Baja, uma frase de um supervisor da Ford, que foi capitão do Baja também, que era a Ford é a principal patrocinadora do Baja lá da UFBA, que é a equipe Carpoeira. Ele falou assim para a gente que a gente não quer saber se o pato é macho, tem que sair ovo. Então, para o engenheiro, essa é a máxima, né? Essa é uma frase que reflete muito a atuação profissional nossa. A gente trabalha e aí a gente tende a fazer, o que a gente faz é resolver problema. Então, a gente não quer saber quais são as condições dadas, a gente tem que fazer acontecer. No Baja, você tem a experiência, a possibilidade de projetar e construir. E aí você vira um bom projetista depois de um tempo, você percebe que para fazer um bom projeto você precisa entender os processos de construção e até chegar a meter a mão na massa para que você comece a absorver os parâmetros de como é que vai ser construído, de quem vai utilizar e aí consiga agregar no projeto. É muito importante isso. Nas grades curriculares aí de qualquer engenharia mecânica, se tem lá atividades práticas relacionadas à fabricação, porque não adianta conhecer só os processos de fabricação, você tem que vivenciar um pouquinho, sentir o cheiro lá da oficina e perceber como é a usinagem de metais, como as coisas são feitas. Então acho que o bar já agrega muito nisso, né? Então eu recomendo, eu tenho discutido com muitos profissionais e tal sobre essa jornada aí, são as pessoas que eu trouxe, sobre o quão importantes são essas atividades que a gente faz durante a graduação, tá? Então, no Baja, eu fiz, inclusive, meu TCC sobre o Baja, estudei as análises, a física do carro em relação à transmissão, né, ao sistema de tração powertrain que a gente fala. Aí eu trouxe aí, ó, desde a modelagem desses desenhos, desde a modelagem, dá para ver o mouse, né? Alguém está aí para confirmar? Consegue ver o mouse? Sim, sim, estamos vendo. Desde essa modelagem, que é estudar dinâmica veicular, né, achar o ponto do CG e tal, até modelar a parte construtiva, as peças, qual é a relação de transmissão, até construir. Então, por causa do IFBA, eu fiquei responsável pela usinagem da equipe logo no começo, de quando eu entrei na equipe. Então, já era um calouro que tinha uma certa responsabilidade, o paquímetro nosso andava na minha mochila, porque a gente usinava fora algumas coisas, a gente usinou no Instituto Federal, no IFBA de Salvador, então eu era da UFBA, mas ia para o IFBA nas férias, usinar lá, então eu tinha uma certa responsabilidade por causa do conhecimento técnico, eu acho que a formação técnica me ajudou muito nisso, e até a prova aqui, a gente faz toda essa transmissão, toda essa análise para poder vencer essa prova aqui. Inclusive, antes de acontecer, o engenheiro pergunta qual é o valor que a gente estimou que ia dar na célula de carga que ele coloca no cabo de aço que está aqui atrás, para puxar esses troncos. E aí a gente fica feliz quando o nosso cálculo tem uma precisão muito boa, discrepância de 10%, então a gente tem uma precisão lá muito boa e ver esse resultado. Fora que quando você constrói alguma coisa, eu acho que tem esse prazer, essa sensação de ver lá aquilo funcionando. Eu acho que isso é importante. Depois, eu passei a ser profissional liberal. O que é isso? Eu pensei que a minha inserção no mercado, eu queria uma inserção democrática e eu queria pensar a longo prazo. Então, quando eu fiz a avaliação, eu pensei que a longo prazo
estar num concurso público ou empreender ou ter uma empresa, ser pessoa jurídica, eram os melhores caminhos, os caminhos ideais. Eu acho que, mesmo se eu trabalhasse no setor privado, eu queria que fosse de modo temporário. Tá? Então, eu resolvi, teve o concurso para o IFBA para ser substituto, e resolvi entrar lá nesse mercado como profissional liberal. Fiz o concurso para substituto e comecei a prestar serviço. No começo, você acaba caindo lá por alguma indicação. Você precisa ter um network, isso é difícil. Para quem tem contatos na área, é muito mais fácil. Mas para quem forma, quem é pobre, quem tem não tem na família ninguém que atua, não tem empresa, não conhece alguém que tem empresa, então fica mais difícil atuar. Mas ela vem se você é um bom profissional. Então, depois que eu comecei a dar aula no IFBA como substituto, tinha lá um professor que também era substituto, que já atuava na cidade de Barreiras na época, a me passar algumas atividades, alguns serviços. E eles eram relacionados principalmente à NR13. Então, você tinha algumas fazendas ou algumas instalações industriais que o proprietário ele detinha lá um vaso de pressão. Ele tinha um compressor que era enquadrado na norma como vaso de pressão. E ele era autuado, ele passava por uma fiscalização sempre constante, porque é um setor que tem muito dinheiro lá, o oeste da Bahia, você tem muito dinheiro, tem um PIB, movimenta um PIB muito grande, então o Ministério do Trabalho, o Ministério Público sempre olha para esses locais, então ele precisava de alguém para fazer as inspeções, os compressores dele, para dar treinamento, e eu comecei assim a me inserir no mercado. Eu botei essa foto porque o profissional liberal acaba fazendo tudo. Então, já fiz, por exemplo, estudo para execução de obras de coberturas metálicas, tá? E já fiz inspeção em compressores. Dei aula em cursinho em Brasília. Então, eu tive uma gama variada de atividades. Algumas que não eram minha área, não era minha área, eu passava para algum colega, então nunca atuei muito na parte de refrigeração e comecei a entender que eu, na frente do computador, aí com a furadeira, a gente faz um bolo e aí a gente precisa estudar muito. E aí a importância de ter uma formação sólida para depois a gente começar a estudar e tentar atuar nesse mercado, né? Nesse mercado como profissional liberal, que você não tem nenhuma ajuda institucional, você tem que, desde os critérios de ética, de como se comportar, de não se tornar aquele engenheiro canetinha, né, que assina qualquer projeto por qualquer dinheiro, ou qualquer execução por qualquer dinheiro. Então, até esses preceitos éticos, como a parte técnica, ou seja, o memorial de cálculo que eu precisar para fazer um laudo, tudo isso depende de você mesmo, é você que tem que desenvolver essa habilidade sozinho, né? E aí você precisa ter um contato, mas precisa entender que você pode procurar e que é possível desenvolver essas atividades, né, que existem aí no mercado como setor liberal. Eu fiz o concurso para técnico em mecânica para continuar atuando. Aí a gente vê como profissional liberal, tem hora que você tem dinheiro, tem muito serviço, e tem hora que não aparece serviço nenhum. Então, a UFOB foi um meio seguro de estar indo em concurso público, é uma forma democrática de você entrar, então não precisa pular a janela, você tem que estudar para o concurso fazer, e continuar atuando, algumas vezes até fazia algumas dinâmicas na escala de trabalho lá para poder me ausentar do trabalho, porque eu estava atuando como profissional liberal. Então, dei treinamento, na época que estava na UFOB, como engenheiro mecânico, e fiz inspeção também. E agora, atualmente, eu passei para professor efetivo do IFBA, estou no regime de dedicação exclusiva, mas não abandonei o mercado. Estou agora com dois sócios, a gente terminou de assinar o contrato de pessoa jurídica, não vou estar atuando no mercado diretamente, porque eu estou como dedicação exclusiva, mas no futuro eu quero passar a mudar o meu regime no IFBA, ou então até sair do IFBA, não sei, para ver encarar o mercado aí como empreendedor, como uma pessoa jurídica. Eu acho que tem a possibilidade no oeste da Bahia. Então, vou falar para vocês o que existe ainda. A sensação é que falta ainda, a gente discute engenharia 4.0, mas quando chega no oeste da Bahia, não chegou lá alguns critérios de engenharia, ainda falta em alguns setores. Você tem empresas sérias, empresas grandes, multinacionais, que ainda já praticam engenharia já tecnicamente mais refinada, mas ainda existem vários setores ali que dá para a gente se inserir como profissionais que têm essa bagagem técnica, tá? Experiência profissional, que tem essa formação profissional, que é o engenheiro,
e técnicos também, né? Técnicos, eu não sei se tem algum aluno assistindo, então, para alguns técnicos também tem essa possibilidade de atuação ainda no oeste da Bahia, em alguns setores. A engenharia, num todo, no Brasil, ainda precisa melhorar, avançar. O professor Luizão falou aqui um pouquinho da profissão, mas a gente precisa avançar em vários outros aspectos, né? Principalmente de valorização, acredito. Aí eu começo falando da NR13. É o seguinte, quando chega no mercado, existe uma norma lá, existem várias normas regulamentadoras que vão regular vários empreendimentos. Vários empreendimentos têm que cumprir essas normas, tá? E aí uma das normas que se tem que cumprir é a NR13. Se ele tiver lá no empreendimento dele, na empresa dele, uma caldeira ou um vaso de pressão, e aí ou tubulações e agora tanques de armazenamento, né? Se ele tiver algum dispositivo, algum equipamento desse, ele precisa de um engenheiro mecânico, ele tem que ir atrás de engenheiro mecânico. Da mesma forma que ele precisa ter um PPRA, né? Que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, aí, por exemplo, ele precisa, o empreendedor, o empresário, fazendeiro, que seja, ele precisa ir atrás de um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho para elaborar um PPRA, tá? Para que o negócio dele fique regular segundo aos critérios do Ministério do Trabalho. Essas normas aí de atuação, a gente não vê diretamente, a não ser que a gente pegue segurança do trabalho, a gente não vê diretamente na grade do curso, né? O que é normal, o que acaba acontecendo. O ideal é que pudesse, que o professor citasse, pelo menos. Eu tive a oportunidade de minha formação, mas foi através de uma matéria aplicativa, de ter noção de conhecer a NR13. Então, para fabricar vasos de pressão, aprendi a fazer projetos de vasos de pressão, e aí lá, o professor falou, todo o projeto, todas as considerações em relação a vasos de pressão estão norteadas pela norma regulamentadora NR13, que ela vai regulamentar sobre aspectos construtivos, manutenção, projetos, algumas questões legais que têm que ser cumpridas para você ter um vaso operando ou para você construir um vaso desse, para dar manutenção num vaso ou numa caldeira, tá certo? As normas, elas surgem por uma demanda do Ministério do Trabalho para regulamentar, para garantir as condições mínimas e para organizar também algumas necessidades, né, que se tem do trabalho. Então, na hora que foi criada a CLT lá, surge a necessidade de regulamentar algumas condições, né, alguns critérios. Isso é bom para a nossa atuação, porque principalmente para entender também onde cada setor trabalha, onde cada engenheiro tem que trabalhar. Então, a legislação, tá? A lei, a ANR tem poder de lei, vai dizer que, por exemplo, empreendimentos que se trabalham com eletricidade tem que se cumprir os parâmetros de uma norma que prevê essas considerações, que é a NR10, e aí o profissional habilitado para estar inferindo, para responder por uma empresa, por exemplo, que mexe, que trabalha com eletricidade, setor de eletricidade, é preciso um engenheiro eletricista. Então, ele diz lá na norma, tem que ser um profissional habilitado, o responsável técnico por um empreendimento que tem que estar lá e fazer manutenção, fazer inspeções ou elaborar o projeto de uma instalação elétrica, tem que ser um profissional habilitado. Aí o Conselho Federal nosso diz, quem é habilitado para a NR10 é o engenheiro eletricista. A mesma coisa para a NR13. Então, quem é habilitado, por que a NR13 é um campo de trabalho para os engenheiros mecânicos formarem na UFOB, na Lapa, na Bom Jesus da Lapa, ou futuramente aí no IFBA em Irecê? Porque é uma norma que tem que ser cumprida e o profissional responsável é a gente, é um engenheiro especificamente, essa norma diz isso, tá certo? Então, no campo do trabalho, tem muita gente que trabalha para possibilitar o empresário lá, que tem o seu empreendimento, o cumprimento dessas normas. Então, o prestador de serviço liberal acaba atuando dessa forma, tá? Quem pode atuar na profissão como profissional habilitado da NR13, que trata de caldeiras e vasos de pressão. Eu vou mostrar depois para vocês o que é isso, né? O que são os vasos de pressão, as caldeiras, rapidamente, só para vocês terem ideia. Então, o profissional habilitado pela lei é um engenheiro mecânico, né? O engenheiro da área de engenharia mecânica. Então, o engenheiro mecânico, tá? O CONFEA fez uma lei, o CONFEA é o Conselho Federal dos Engenheiros, é o CREA, como se fosse o CREA a nível nacional, né? O CREA a nível nacional. Ele diz que o profissional liberal é o engenheiro mecânico para a NR13, profissional habilitado, desculpa.
é o engenheiro mecânico. E o engenheiro naval, segundo a determinação dele, lá em 88. Então, um ano ele criou e disse que era engenheiro mecânico e naval. Por causa da escassez de profissionais no mercado, permitiu engenheiro civil com uma restrição, desde que ele tenha cursado termodinâmica e transferência de calor na grade dele. E o CREA vai fazer essa análise através das diretorias lá dos conselhos do CREA, né? Ele vai fazer essa análise para permitir que esse profissional que formou engenharia civil possa atuar, se ele tivesse pré-requisitos, tá? Aí tem muita gente que pergunta, tem um engenheiro químico lá na empresa de cosmético em Feira de Santana, tá? Esse engenheiro químico pode responder pelas caldeiras que tem lá, pelos vasos de pressão que tem lá, assim, ele pode requerer, tá, o registro, e aí já existem decisões do Conselho Federal que dão a possibilidade. Essas decisões, muitas vezes, limitam o valor da pressão da caldeira ou do vaso de pressão que tem lá, mas permite, sim, que o engenheiro químico ele vá atuar, desde que ele requeira. Então, isso foi um avanço depois, né, a norma foi porque entende que o engenheiro químico acaba tratando e acaba aprendendo sobre esses dispositivos, esses equipamentos que estão muito na indústria química. Então, legalmente, foi tendo esse avanço, né? Agora, tem casos também de decisões que o Conselho não permite, né? Que o Conselho anula a RT, que o Conselho vai lá e garante, regula quem é que pode estar atuando, tá? Na maioria das casos, principalmente pela formação, quem vai atuar é a gente, nós, engenheiros mecânicos, né? Então, aí a maioria acho que está assistindo a palestra aí. É a mesma coisa lá em eletricidade NR10. Eu acho que tem algum caso que o eletrotécnico pode, mas a NR realmente quem pode estar mais atuando nesse campo é o engenheiro de formação. Então, o engenheiro eletricista para NR10 e para a gente, a NR3 é o engenheiro mecânico. Isso daqui já diz para quem está fazendo o curso que existe um nicho de mercado para a gente, que é muito específico, é muito difícil aqui no Oeste a gente achar, ou nos interiores de fato, a gente achar um engenheiro naval, é muito mais raro isso. Engenharia química também, se a gente pensar, acho que na Bahia tem 2 lugares, eu acho que é o UESC e em Salvador, acho que na UFBA, né? A gente tem muito mais, é um mercado muito mais nosso, porque você tem muito mais curso de engenharia mecânica. E porque a gente consegue atuar em todos os campos dela. O engenheiro químico não pode, por exemplo, estar atuando no projeto ou na execução de montagem, de fabricação, porque ele não vê na grade dele, ele não pode requerer isso, e tem decisões do CREA que limita, que diz que ele não pode atuar nesse setor, porque ele não tem esse conhecimento. E a gente tem o conhecimento tanto da fabricação, como da parte operacional e da parte construtiva do equipamento. Então, a gente pode atuar com inspeções, tudo está relacionado à NR13, tá? O que é essa NR13? Então, a norma que vai falar lá, basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que tem nela. Não vou falar tudo, não vou abrir todo, é até chatozinho você ficar lendo norma, né? Mas é importante, é bem importante. É uma norma que ela vai tratar aí sobre a gestão da integridade estrutural, né? De caldeiras, tá? E vasos de pressão. Aí agora, nas atualizações, as normas elas vão sendo atualizadas, tubulações que estão interligadas a vasos de pressões e caldeiras e tanques metálicos de armazenamento. A norma está sempre sendo atualizada. Então, você sempre precisa, quando tem um empreendimento ou quando tem, se você, por exemplo, trabalhar numa empresa que está lá na prestação de serviço, que está lá no setor industrial, químico, petroquímico, você sempre tem que estar lendo e percebendo as atualizações. Ela dá um prazo para que você se adeque e ela diz as diretrizes mínimas. Então, aqui na NR, ela não vai dizer, ó, toda caldeira tem que ter um certo formato, todo vaso de pressão tem que ter um tampo, um formato X, tem que usar a válvula Y, não. Ela vai dizer sobre as considerações genéricas que evitem para evitar o prejuízo, para evitar acidentes, tá? Para ter uma ação preventiva e para regulamentar os trabalhos nesses locais. Então, ela aqui, quando a gente olha o sumário, ela vai falar uma introduçãozinha sobre o que ela trata, principalmente, o campo de aplicação, até onde é que ela está sendo aplicada. Todo mundo vai perguntar aí, a panela de pressão da minha casa entra na NR13, e aí ela vai dizer aqui, especificamente, que não entra, tá, no campo de aplicação, então, o vaso de pressão de ocupação humana não entra.
vai fazer uma análise das disposições gerais, então ela vai dizer quais são os riscos eminentes de se trabalhar com a caldeira. Então, bloquear a válvula de pressão, por exemplo, é um risco iminente, ela vai garantir, vai rastrear o responsável, vai dizer, ó, para tais condições, então, minha caldeira, ela está sendo montada num local aberto, e aí as distâncias entre a circulação de pessoas ou a distância do meu local para uma via pública tem que ser de tanto, no mínimo tanto. Ou então um profissional habilitado, ou profissional habilitado, no caso o engenheiro mecânico, né, para a gente, o engenheiro que tem lá legalmente essa responsabilidade, né, os outros que requeriram aí, pode fazer um termo, pode fazer uma alteração quanto a essa diferença, essa modificação em relação ao que a norma diz. Então, para a via pública, para a avenida lá, eu tenho que ter uma distância de 10 metros, segundo a ANR. Eu posso instalar a 9? Pode, desde que um profissional diga que é seguro. Então, nesse campo de aplicação, ele começa a rastrear quem é responsável pelo quê. Então, o empregador ele tem que dar treinamento constantemente aos operadores de vasos de pressão. O operador ele tem que o empregador ele tem que garantir o treinamento de em que período, de quanto tempo. Ele tem que inspecionar o equipamento com um certo período, periodicidade. Então, a norma aqui no campo de aplicação acaba rastreando esses deveres, essas obrigações, tá? Aí, as exposições gerais também, a gente trata assim, de forma mais genérica, o que, que tem que ter, o que, que não pode, os riscos. Isso aqui é importante. Quando você pesquisa sobre acidentes, e aí que vê os laudos ou as prováveis causas de acidentes, geralmente estão associados ao descumprimento de algo que estava previsto na NR. Isso é muito comum. Então, eu vou mostrar lá no final, tem um acidente na Heineken, na cervejaria. Eu joguei aqui no Google, falei acidente. E aí, quando você vê lá, as 3 causas que foram elencadas, elas estão lá colocadas como risco iminente na própria NR. Então, a NR tenta prever esse tipo de coisa. Então, vai falar sobre as caldeiras, dizer quais são as categorias, classificar as caldeiras, os vasos de pressão. Ela é quase espelhada para cada item assim. Então, quando ela começa a falar para a caldeira, ela fala: ó, a caldeira tem que ter válvula de segurança, a caldeira tem que ter essa distância, tem que ter um operador treinado e que precisa ter um treinamento específico. Aí, quando chega em vasos de pressão, é a mesma coisa. Precisa de um. É praticamente a mesma coisa. Precisa de uma válvula de pressão, precisa que os dispositivos fiquem à vista facilmente. Então, os manômetros que se tem lá, os medidores de vazão, tem que ser colocado em lugar de fácil visualização. E aí ela repete isso para tubulações, e se tem menos coisas, para tanques metálicos de armazenamento, tá? E faz traz 3 anexos que são importantes. A capacitação pessoal, então o operador, para ser operador de caldeira, ou vaso de pressão, esse operador ele precisa de uma capacitação, precisa passar por um treinamento e por uma prática profissional, ou seja, precisa aprender, sentar no carro, é como se fosse lá o Detran. Precisa passar por uma prova, né, por uma parte teórica, depois precisa para a prática, e aí precisa ter um profissional habilitado sempre supervisionando isso. Tem a possibilidade de falar assim, e se a empresa, por exemplo, um Braskem lá no Polo Petroquímico, Camaçari, ela fica contratando um profissional para entrar lá e ficar e fazer uma inspeção de um compressor e tal? Provavelmente não. O que ela faz? Ela cria um próprio sistema interno, o que é interessante para ela, do ponto de vista financeiro, ter esse controle, dar entrada junto ao Inmetro para provar que ela tem um sistema interno, tá? Um certificado, né? Um sistema próprio de inspeção certificado. E aí, para ela, quem tem empresa que tem sistema próprio, que tem que ser creditado pelo Inmetro, as considerações, por exemplo, o tempo que ele tem que inspecionar os tanques, os vasos de pressão e as caldeiras, ele muda, tá certo? E agora, essa é a maior novidade da NR13, é uma certificação que é voluntária. Isso daqui já mostra que a NR13 vai tender a mudar. Antes não se tinha esse anexo 3, então quando eu atuei lá, comecei a atuar em 2016 nessa norma, não tinha isso.
Então, o profissional recém-formado ou o profissional que tem experiência, ele podia estar atuando aí. Nenhum profissional habilitado em engenheiro mecânico tinha que ter essa certificação. Agora, a NR13 diz o seguinte, ó, existe uma possibilidade de você ganhar uma certificação que é voluntária, tá? Como se fosse opcional aqui. E mostra que, a partir de um tempo, ela vai começar a dizer assim, ó, agora, e é provavelmente que vai mudar a norma, que para poder ser profissional habilitado a atuar na NR13, você passa agora a ter uma certificação. Então, a tendência de quem está nesse mercado é que essa certificação, que agora é voluntária, ela passa a ser obrigatória. Então, antes que era um campo para todo mundo aí como engenheiro mecânico, agora vai se restringir para um campo de engenheiros mecânicos que conseguem, que galgam, que vão atrás dessa certificação, tá? Essa certificação ser por prova, do mesmo jeito que eu certificava o sistema interno de uma empresa, né, o sistema próprio de inspeção de uma empresa, eu vou certificar agora um profissional, tá? Vou olhar o tempo aqui para ter ideia. Acho que vai ser rápido, não vou demorar muito. A gente tem as caldeiras, aí quando eu estou atuando no mercado, o que acontece? A caldeira flama-tubular que está à esquerda aqui são caldeiras menores, que aí eu posso até comprar na internet. Eu já ando essa caldeira aí de R$ 100.000 na internet. São caldeiras menores, e que tem um mecanismo flamo-tubular. Então eu jogo água lá dentro, aí eu tenho vários tubos e queimo combustível dentro desses tubos, tá? Para fazer essa água virar vapor. E tenho as caldeiras aquatubulares, que são maiores, que aí em sistemas de geração de energia, então lá, quando eu estudo termodinâmica e que vejo lá, eu gero vapor na caldeira, extrai nessa turbina que faz gerar energia elétrica, volta para o condensador, vai para a bomba. Esse sistema, geralmente aí, essa caldeira é aquatubular. Então, o fluido vai dentro do tubo e eu queimo combustível fora para esquentar essa água até ela virar vapor e eu uso esse vapor. Posso usar isso num processo, então as flama-tubulares aqui pequenininhas, são menores, têm menor expressão, menores volumes, elas geralmente são usadas em processos alimentícios, tá? Então, você não tem que ter um painel obrigatoriamente aqui nela, um painel de operação, você não tem que ter uma operação remota, geralmente o painel ele está aqui, ele é pequenininho, você precisa de dois operadores no máximo, aí, 2 ou 3, para estar operando a caldeira dessa, e cá não, cá é uma logística, uma implementação para fazer. Eu não compro essa caldeira aqui, eu compro um projeto específico, uma caldeira que custa milhões aqui, as caldeiras aquatubulares. Já atuei no treinamento de operadores de caldeiras aquatubulares, e aí já fiz, assim, como profissional liberal, você tem a oportunidade também de acabar sendo subempreitado, né? Então, já fiz muito relatório ou trabalho memorial de cálculo para alguns profissionais que estavam atuando. Então, ele ia lá, faz a inspeção. Então, já vi inspeção de caldeiras, já fiz revisão do manual de cálculo, tá? Dessas inspeções. E os vasos de pressões são panelas grandes na indústria química e petroquímica, que são construídas e têm formatos variados de acordo com a necessidade, tá? Do processo. Né? Então, mas tem uma que é mais conhecida, que o borracheiro tem lá, que é essa vermelhinha aqui embaixo, que tem até um selo aqui, ó, onde meu mouse está, de NR13, que é um compressor. Ele tem um compressor aqui, que é um vaso de pressão. Esse meu compressor, esse balão do meu compressor, ele é um vaso de pressão. Então, os vasos de pressão são os mais variados. Lembra lá, o colega meu apresentou, meu amigo, colega de graduação Danilo, apresentou sobre a Petrobras aqui, né? E falou da plataforma. Tem uma parte lá no vídeo que fala que aqui vem os vasos de pressão, aqui vem os. Então, a indústria petroquímica tem muito vaso de pressão. Por quê? Porque ele precisa, nas reações, no processo dele, criar condições específicas de reação. Então, é o mesmo princípio que a gente usa na casa para cozinhar o feijão, para acelerar o processo, eu uso a panela de pressão. Então, se eu vou trabalhar lá na indústria que faz o fertilizante que é utilizado aí, o agente tóxico lá, eu não gosto quando fica suavizando o nome, né? Ele é feito para acelerar a reação, para garantir aquilo ali, ele é feito em vasos de pressão, tá? Então, para garantir a condensação ou a evaporação do fluido, eu tenho as panelas de pressão da indústria, que são os vasos de pressão, tá certo? Aí a NR13 vai dividir, vai criar categorias para cada um, porque essas categorias vão refletir com a necessidade
de inspeção, vão refletir com a necessidade da carga horária do tempo que o operador tem que ser treinado, quanto tempo ele tem que ser aquele acompanhamento lá da prática. Então, eu preciso primeiro classificar. Então, as caldeiras antes tinham a classificação de A, B e C, e hoje mudou, agora é só A e B. E aí eu tenho que classificar as caldeiras para poder dizer, ó, essas são mais perigosas, essas são menos perigosas, e aqui os critérios que a ANR estabelece para uma caldeira, que é a categoria A, que são mais perigosos, podem explodir porque tem uma pressão maior e volumes maiores, então as condições de inspeção, de projetos, elas são mais restritas, mais rígidas. E aí as categoria B, que são aqui classificadas. Todo a caldeira, qualquer outro tipo de caldeira que na norma fala, porque a norma também tem uma parte lá dizendo, esses tipos aqui eu não trabalho, não são de competência da NR13. Refervedores. Então, quando eu tenho uma caldeira, eu preciso fazer logo esse enquadramento, para poder entender lá na NR13 quais são os passos que eu tenho que cumprir dentro do meu empreendimento para que eu esteja legalmente habilitado, legalmente credenciado a desenvolver minha atividade, tá certo? Da mesma forma para vasos de pressão. No caso de compressores, ele está aqui na classe de fluido, ele é classe C, é ar comprimido, e categoria 5, tá? O grupo potencial de risco 5, porque o PV vai dar aproximadamente esse valor aí, para esses compressores de oficina. Então, quando eu pego lá um compressor para fazer uma análise, uma inspeção, me ligam, então o telefone está aí, já passei para alguns colegas, você faz o trabalho, começa a ter esse contato, então o cliente liga, aí o que a gente faz quando tem telefone? A gente fala assim, qual é o vaso de pressão, qual é o equipamento que você tem aí? Então o cliente muitas vezes não tem nem informação, o escritório vai lá e precisa cumprir essa notificação que ele teve lá, foi autuado segundo ao Ministério do Trabalho, apresentar os relatórios de pressão dos compressores que ele tem na fazenda, e de vasos de pressão. Aí ele te liga, o que você faz? Pede foto da placa, para identificar e classificar, e aí começar a esclarecer ao seu cliente o que ele precisa fazer, tá certo? Quais são as condições mínimas que ele precisa cumprir, né, para poder continuar trabalhando e para poder passar por essa autuação, tá? Uma coisa que é importante aqui, é importante que nós, engenheiros, tenhamos uma formação sólida. Então, muitas vezes a gente não trabalhou com a NR13 diretamente na graduação, mas a gente foi citado lá e eu estou no mercado, caiu no mercado, tem essa possibilidade de atuar. O que eu faço? Eu, com a formação sólida, na hora que abro a norma, começo a ler a norma, e aí as normas são complementares a ela, como os códigos de projeto, da ASME e tal, eu percebo que lá dentro tem todos os princípios da engenharia mecânica que eu acabei estudando na resistência dos materiais. Então, as tensões que estão envolvidas no vaso de pressão vêm da resistência dos materiais. São as tensões circunferenciais maiores, desprezadas as tensões tangenciais. Eu preciso de uma formação sólida para que na hora que eu atuar como profissional, eu preciso entender que é importante para a nossa prática, para continuar inserido, fazer um bom trabalho, que eu tenho um colega que usa a expressão, bateu, colou. Quando chega na mão dele, o trabalho que é solicitado não volta e-mail, ele manda o e-mail e garante atender o cliente na sua totalidade. Você precisa ter uma formação sólida para poder entender todos os passos, todas as atuações, porque isso vai desde o memorial de cálculo aqui no laudo, você tem um memorial de cálculo, como de entender lá o processo e chegar na frente do compressor e conseguir fazer a inspeção. Tem muito engenheiro que não sai da frente do computador. Esse engenheiro não vai conseguir fazer uma inspeção, porque a inspeção é você com o equipamento. Você precisa conseguir avaliar as condições lá do equipamento. Então, a gente precisa entender que nossa formação faz parte da formação sólida, entender como funciona, como são fabricadas as coisas e sujar um pouco a mão, entender esse trabalho para poder ter condições melhores de atender o cliente, resolver o problema, tá? Aí, a norma vai dizer os riscos graves e eminentes, tá? O que é? Então, por exemplo, bloquear a válvula de segurança. É um risco grave e eminente de bloquear a válvula de segurança. Em alguns serviços, fala assim, como é que eu vou dar manutenção na minha válvula e calibrar ela?
se eu só tenho no meu vaso uma válvula de pressão, de segurança, tá? Então, aí a norma diz, desde que o profissional habilitado apresente um relatório para o bloqueio, se garanta as condições seguras para que ele bloqueie a válvula, faça todo o processo de calibração ou de manutenção na válvula e retorne ao trabalho. Isso é um risco grave e iminente. Quando você vê os lugares que onde aconteceram acidentes, muito provavelmente é algo que já foi citado na norma. Uma das coisas que é baixa pressão é a falta de água, tá? Então, quando falta água lá, tá vendo que é uma panela que começa a esquentar água dentro de um tubo, tem água dentro de um tubo, começa a esquentar, vira um vapor. Quanto mais quente esse vapor, melhor para o meu processo, na maioria das vezes. Se for para energia, para gerar energia, quanto mais vivo que a gente fala, né, mais parâmetros termodinâmicos, mais calor tem naquele vapor, melhor. Quando falta água, eu começo a ter diferenças de temperatura dentro da minha caldeira, tá? E essas diferenças de temperatura fazem ter distorções e eu acabo tendo um aumento de pressão por consequência disso. Então, é aqui que a ANR diz, ó, qualquer caldeira tem que ter uma linha que a gente chama de um bypass, uma linha secundária, né? É uma linha secundária de alimentação. É um risco grave e iminente se ela não tiver, tá? Então, ele começa a elaborar essas questões aqui. É o empregador que tem que treinar o empregado, que tem que fornecer o treinamento, tá? Sobre os projetos, então isso afeta na hora que eu tiver uma empresa que faz projeto, ou eu for contratado para fazer um projeto, eu tenho que cumprir algumas condições mínimas da minha caldeira, do meu vaso de pressão, tá certo? E a ANR dispõe. Ela diz, por exemplo, que tem que ter essa plaquinha que está aqui, ó, com toda a identificação de categoria, volume, pressão máxima. Aqui eu coloquei uma foto, essa é uma caldeira pequena, que está sendo feita a válvula de pressão que está aqui do lado em azul, que está abrindo, está sendo testado. Então, a ANR diz os itens obrigatórios, a existência dessa válvula que está sendo testada. O teste dessa válvula com certo período é a ANR que trata, tá? E aí, quando é que eu tenho que fazer isso? Esses eu vou mostrar depois para vocês. Tem um quadro que tem uma orientação, mas é sempre o profissional liberal o profissional habilitado, desculpe, que vai fazer essa identificação e a recomendação. Embora a norma diga que uma inspeção interna tem que ser feita com 5 anos, vocês são capazes de, com profissionais habilitados, de fazer uma avaliação, enxergar uma trinca e falar, antecipar, colocar no relatório que eu estou antecipando uma inspeção, tá? Para instalações maiores, lembra lá, aquatubulares, eu tirei um print até aqui do YouTube, eu tenho fotos de uma instalação maior, mas eu não quis trazer para não falar nome de empresa. Fica um operador que tem que estar atrás de um computador lá, olhando a tela. Essas telas parecem muito quem estuda termodinâmica, os fluxos que eu aprendi lá. Então, o professor Anderson Breno está aí. Então, todos aqueles esqueminhas que a gente vê na termodinâmica estão lá sendo empregados na frente do operador. O engenheiro mecânico não é operador, não vai operar. Muitas vezes o cara que está lá tem a noção, ele conhece a máquina melhor que você. Você precisa ter essa humildade para perceber que operar a máquina é um trabalho, um esforço, é igual dizer que o projetista de carro automotivo é melhor do que o próprio piloto, e não é. Tá? Mas a gente tem que conhecer, entender todo esse processo. E aí, geralmente, são automatizados. Só que tem uma equipe, né? O operador de caldeira é tanto esse cara que está sentado na frente do computador, da tela do computador, como o outro que está lá no campo para conferir a abertura de uma válvula. Então, ele pode dizer, ó, eu abri a válvula aqui e não está mudando no meu processo. Ele identificou no computador aqui, ó, estou pedindo para abrir a válvula, aumentar a vazão de água e estou vendo que o meu processo não está mudando. Então, essa água não deve estar chegando. Ele pega o rádio, se conecta ao operador lá, que tem um operador lá que vai verificar manualmente essa operação também, tá? E aí ela fala também desde a documentação, todos os prontuários, tudo que você tem que ter, desde os códigos de projeto até todas as inspeções que foram realizadas, tá? Acho que meu computador tem... Desculpa aí que meu computador saiu da tomada aqui, gente. Alguma dúvida aí? Todo mundo está enxergando? Tá conseguindo ouvir? Conseguindo acompanhar? Tá tranquilo, Rô. Tá tranquilo. Aí, a norma diz que tem que ter os procedimentos. Do lado daquele cidadão que está lá sentado de frente para o computador,
tem que ter uns procedimentos que diz assim, para eu dar partida na caldeira, para eu começar a operar e gerar vapor, para esse vapor, por exemplo, ir para uma turbina e começar a gerar energia, eu preciso ter uma rotina, um procedimento específico de como é que eu faço isso. Não é simplesmente apertar o botão de start. Então, procedimento de parada de emergência, isso precisa estar lá do lado do operador, e a norma diz isso, tem que estar em língua portuguesa, tem que estar fácil acesso ao operador. Por quê? Porque a norma está estabelecendo dinâmicas do trabalho, rotinas na forma de trabalhar, para que se tenha segurança. Imagine que cada empresa faça de uma forma diferente, disponibilizasse o manual em inglês, ou então retesse o arquivo que estão relacionados às caldeiras e vasos de pressão numa biblioteca específica da empresa. Ela não pode fazer, você não tem uma uniformidade, uma garantia de segurança nesses trabalhos relacionados a caldeira e vaso de pressão. Então, o que ela faz? Ela faz uma uniformização sobre algumas dinâmicas de trabalho. É isso que a NR13 vem estabelecendo. Então, no ambiente que tem que ter caldeira, os procedimentos lá de atuação têm que estar disponíveis para o operador. Isso a norma diz, e isso o fiscal do trabalho pode acabar conferindo lá, tá? Para vaso de pressão, a mesma coisa, tem que ter itens obrigatórios, documentação, instalação de segurança, alguns critérios de instalação, então não posso instalar em qualquer lugar. É o caso que a gente fez aí para o FOB, a gente instalou um compressor para a oficina. A gente selecionou uma casa lá específica, tem um local do compressor, tá? Esse local está arejado, tá certo? E aí é feito o profissional que está como responsável dessa instalação, ele tem que olhar a norma e seguir os critérios da norma, entre distância ou iluminação, principalmente, e ele tem que fazer lá no prontuário um relatório para dizer quando ele não cumprir esse processo, tá? A placa nunca vem bonitinha, então algumas vezes, o que a gente tem que fazer também, a norma diz, a gente tem que fazer a inspeção no compressor, por exemplo, que é uma placa de compressor aí, e mandar refazer a placa, falar assim, é preciso refazer a placa. A placa traz informações importantes, como aqui, ó, o caso de material. Para o cálculo, quando a gente faz a inspeção, para o cálculo eu preciso conhecer o material, e o material está lá na placa. E está também nos documentos lá de projetos. Aí o que acontece se perde? Fala assim, comprei um compressor de um cara que não tinha documentação. Aí você precisa de um profissional habilitado para tentar reconstituir e fazer um novo prontuário, tá? Um novo, a partir de quê? A partir dos relatórios anteriores ou então de uma inspeção inicial que ele vai fazer, tá certo? A norma trata mais ou menos isso. Sobre as inspeções, ela determina os tempos, os prazos, tá? Eu já estou finalizando aqui, gente, para a gente não demorar muito, a gente tem uma conversazinha, né? Responder algumas perguntas de vocês. Então, para as categorias, lembra que a gente viu lá que tem um enquadramento de cada categoria? Então, se eu tenho um vaso de pressão na indústria química, que faz fertilizante, por exemplo, eu tenho lá vasos de pressão que trabalham com ácidos, tá? Então, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na universidade com um colega que estagiava na Monsanto. Ele trouxe dados de um vaso de pressão lá, que era um trocador de calor da Monsanto. Então, aí ele classifica, lembra que a categoria depende do fluido. Então, se o fluido é perigoso, se a possibilidade de acidente ela for grande, então o que acontece? Os exames eles tendem a ser mais estreitos, né? Eu tenho que ter uma regularidade maior. Quando eu tenho vasos com categorias, os vasos são mais simples, mais tranquilos, as inspeções tendem a acontecer com um intervalo maior. Quando acontece um acidente, é necessário fazer inspeções que a gente chama de inspeções que não são previstas, extraordinárias, tá? Então, há ocorrência de muitos acidentes na empresa lá, então, algumas vezes tem conduta de quando tem um acidente com algum vaso de pressão, se faz inspeção em vários outros. Então, existem as periódicas que vão mudar esse intervalo. O profissional habilitado ainda tem uma possibilidade de atrasar um pouquinho ou de adiantar alguma dessas inspeções, desde que ele mostre tudo isso. Ele tem que ser rastreado, tá? Quando tem um sistema próprio, você percebe aí, o tempo é maior. Por quê? Porque ele já provou por Inmetro que tem profissional habilitado lá, e tem instrumento também
com condições de fazer toda essa análise, esse acompanhamento dos vasos de pressão e das caldeiras. Então, o Inmetro, quando audita ele, quando vai auditar alguém que está requerendo o sistema próprio, ele verifica até os instrumentos. Se é um medidor de espessura vagabundo de 500 conto do Mercado Livre, ou um medidor de espessura novo que tem de uma marca boa, que tem uma certa estabilidade, se tem um atestado de calibração para esses instrumentos que se utilizar, tá certo? Os exames externos são geralmente visuais, né? Você pode usar uma vez ou outra líquido penetrante, mas geralmente visuais, tá? Então, são geralmente visuais aí. E o exame interno, ele pode ser uma boroscopia, que a gente fala que é botar uma câmera lá dentro, ou então, quando é muito grande, alguém acessar lá dentro, tá? Quando é um vaso de pressão que alguém precisa acessar, você tem uma boca de visita, você precisa entender que é um trabalho confinado. Além de cumprir a NR13, você tem que cumprir outra norma para esse trabalho, tá? Quando esse vaso de pressão está num local de difícil acesso, eu já vi, o operador ele tem que fazer um trabalho em altura, ele precisa lá de uma ordem de serviço, todas essas questões relacionadas a isso também, tá? Tem teste, aqui eu vou só completar para vocês, falar, ó, tem prestador de serviço aí que faz o seguinte, tem cliente que me liga e fala assim, ó, o cara vai fazer um teste hidrostático aqui, vai fazer tais testes e ele me cobrou tanto. Quanto é que você cobra? Aí eu já falo assim, eu não gosto de baixar preço, de ficar olhando para preço dos outros, tá? Assim, de concorrer, sim, de cliente que faz esse tipo de coisa. Acontece, tá? Eu não balizo meu preço pelo outro, eu balizo pelo mercado e pela noção de responsabilidade que se tem que ter. Aí o cara vai lá e diz que vai fazer um teste hidrostático. A norma não obriga. A norma diz que ele tem que fazer o teste hidrostático com uma periodicidade tão grande que muitas vezes o responsável ele pode chegar e falar, eu não necessito, ou então vou antecipar. Quando você vem e fala, já vou fazer um teste hidrostático, você nem olhou o equipamento, está inadequado. É alguém que não conhece muito bem a norma, tá certo? Por exemplo, você tem que fazer uma inspeção de espessura, calcular a nova pressão máxima que esse vaso, ou esse vaso de pressão, essa caldeira suporta, e aí definir qual é essa pressão desse teste hidrostático. Quando o cara fala que vai fazer, fala assim, uma empresa diz, ela vem fazer a inspeção com o teste hidrostático, é que ela nem avaliou as condições lá, então provavelmente nem leu a norma, não tem tanto conhecimento assim. Está querendo empurrar no cliente algumas condições que nem muitas vezes se justificam, tá? Então a gente tem que sempre fazer essa avaliação. Hoje a norma não obriga, como obrigava anos anteriores, essa frequência do teste hidrostático. Por quê? Porque eu já peguei compressores aí com 9 anos de uso que ainda estão ok, que eu só fiz baixar a pressão. Compressor secundário para oficina, que não tem muita utilização, e aí não faz sentido eu fazer um teste hidrostático nele. O uso não era grande, estavam funcionando todas as válvulas, estava calibrado, não tinha nada que justificasse esse teste hidrostático, tá? Aqui um relatório de inspeção, vou finalizando aqui para vocês e falar isso e falar sobre o preço, né? Sobre como é que a gente cobra. O relatório de inspeção, a gente tem que pensar assim, quem lê o relatório de inspeção é o juiz e o auditor, o engenheiro mecânico contratado pela parte do operador lá que acabou falecendo no acidente. Eu sempre penso assim. Então, quando você faz um relatório de inspeção, o cliente muitas vezes nem lê o relatório. Ele está lá auditado, solicita a inspeção para você, você entrega o relatório, ele nem lê. Por que eu falo isso? Porque eu faço relatório dizendo, por exemplo, que o cara tem que trocar essa válvula aqui, ó, tem que mandar calibrar. Tem engenheiro por aí que faz a inspeção e calibra a válvula. Está errado, está inadequado. A válvula tem que ser calibrada por alguém, por uma empresa ou profissional credenciado pelo Inmetro, que tem uma bancada de calibração específica para isso. Essa válvula tem um princípio de funcionamento bem simples. Aí o cara vai lá, ele mesmo calibra. Está inadequado. Então, eu já fiz relatório que eu colocava lá, enviar a válvula para calibração numa empresa certificada pelo Inmetro, mandava o modelo para o cliente por e-mail e falava assim, quando você comprar e calibrar a nova válvula e instalar, você me chama, eu vou fazer uma nova visita para dar o ok, para acrescentar isso ao relatório. Aí, muitos clientes nem ligam, nem fazem isso. Por quê? Porque ele entrega lá na auditoria o relatório ART, que é o que você abre pelo CREA, que é uma anotação de responsabilidade, você abre pelo CREA e acha que está garantido.
né, que está suficiente. Mas o meu relatório está lá rastreado, a minha responsabilidade naquilo que eu sou responsável, e eu penso que quem vai ler não é nem o cliente, é alguém, quando acontecer um acidente, eu tenho que estar resguardado, tá? É um serviço de responsabilidade, isso pode explodir. São pressões altas aí. O volume é muito maior do que o de uma panela de pressão e tem uma pressão muito maior, 10 vezes de uma panela de pressão, a pressão de operação de um compressor desse com volume 350 litros, enquanto uma panela de pressão tem 10 litros, tá? Aí isso aqui é mais ou menos o sumário de como eu coloco lá a inspeção. Então, eu rastreio muito bem o equipamento, rastreio muito bem o cliente, o local, tá? Porque se esse cliente mudar e botar o compressor dele em outro local e não chamar o engenheiro para fazer a inspeção inicial de trabalho, tá? Porque ele mudou o local da instalação, você já ele está errado. Então você tem que rastrear o local para garantir que o compressor está funcionando naquele local que você falou. E você precisa ter segurança e ter cuidado no exercício da sua profissão para que você fique resguardado, tá certo? Análise da documentação, olho se tem prontuário, abro um livro, aí não vou falar todos os passos assim também não, cálculo de pressão, abro um livro para o operador registrar qualquer situação irregular e tal. Então, tem locais que o livro é preenchido, tem locais que o cara nem toca no livro. Chamo o operador na hora da inspeção e falo, os cuidados que você tem que ter. Tem um drenozinho aqui embaixo que você tem que abrir, porque tem o fluido que está aí dentro, ele condensa e o líquido ele é muito mais agressivo à parede do meu compressor do que o ar, né? Do que o líquido no estado, o fluido no estado líquido é muito mais agressivo do que o fluido de forma gasosa, tá certo? O que é importante perceber na inspeção aqui de um compressor, por exemplo? A parte de baixo provavelmente tem uma espessura menor. Então, quando eu venho aqui com o medidor de espessura, os locais críticos são os tampos, tá? E as partes inferiores aqui. Eu tenho que perceber isso no meu processo para se realmente está acontecendo aquilo que deveria. Então, tem compressor que, de um lado, pode estar com a espessura muito menor do que do outro, e a gente precisa tomar cuidado para tentar rastrear se num processo tem algo que justifica esse arraste, então a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, falar de treinamento, se alguém perguntar aqui, vou pular aqui para a gente não demorar muito. Quanto é que eu cobro? Como é que faz o orçamento? Para a gente fazer meu abajur aqui, porque o quarto tá escuro, aí eu botei um abajur aqui, tá com mau contato, peraí. Alguém tem alguma pergunta aí, enquanto isso? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar? A gente espera. Deixa para falar essa parte dentro das perguntas. Como é? Alguém... O que você acha, Thaís? Ninguém se manifestou ainda não, Rômulo. Pode encerrar, terminar aí e a gente começa as perguntas. Como é feito o orçamento? Especificação da proposta. Você coloca tudo que você vai fazer. Então, tem muita gente que acha, por exemplo, na proposta, eu sempre coloco lá que eu vou fazer a avaliação da necessidade de calibrar a válvula, por exemplo. Mas essa válvula, quem vai ser calibrado, não vai ser calibrado por mim. É muito difícil que você tenha um profissional liberal credenciado para calibrar a válvula, porque ele precisa ter uma bancada também credenciada, que tem um valor agregado. Então, geralmente são empresas. Então, eu coloco isso muito bem especificado na proposta. Especifico o elenco, tudo que é a minha atividade que eu vou fazer, tá? Então, treinamento. Tem um treinamento que ele é de um treinamento teórico, de carga teórica. Então, eu coloco lá o treinamento teórico. Eu não estou fazendo aqui um treinamento da prática no uso da caldeira ou do compressor. Tem também a contratação. Se for o treinamento de prática, eu coloco lá. Então, é preciso que a gente especifique muito bem a proposta, tá certo? Coloco sempre como uma tabelinha de investimento, tá? E aí a gente sempre faz isso, né? A técnica de dar um desconto quando o número de compressores é maior. Então, o valor unitário que eu coloco para um compressor aí desses que vocês viram, um compressor mais comum, utilizado na indústria alimentícia, que você vê muito por aí, eu cobro um salário mínimo, é quase como um salário mínimo, pela responsabilidade. O tempo que eu elaboro e o tempo efetivamente que eu fico fazendo a inspeção, eles não são altos, são tempos curtos.
Só que a responsabilidade é muito grande, tá certo? E ela vence anualmente. Eu sempre recomendo que a inspeção deve ser feita com um ano de novo, tá? Aí, quando aumenta o número de compressores, aí eu consigo colocar, baixar o valor, tá? Em relação a isso. É esse sempre parâmetro. Existem tabelas de sindicatos, então tem o sindicato de engenharia, coloca lá tabelas para você tentar estimar. Essas tabelas geralmente estão ligadas à engenharia civil e cobrar por metro quadrado, então cobrar por hora. Acho que para outros projetos é mais fácil, para projeto é mais fácil. Aqui a gente tem que levar em consideração a responsabilidade, tá? Então, acho que é um parâmetro, é o preço que é praticado muito na região do Oeste aí, é o valor em torno disso. Não gosto dessa prática de mostrar alguém que traz de um outro profissional e pede para você abaixar. Eu não quero que as pessoas façam isso comigo, então não faço com as outras pessoas, não faço isso, tá? Já recusei alguns, já falei, eu não posso cobrir esse valor, meu valor é esse, justifiquei, tá? Das condições de pagamento, isso aqui é importante. Na hora que a gente sai, que a gente forma, a gente tende a fazer 50-50. Então, 50 no começo, 50 no final. O que acontece? Algumas vezes, para aceitar a proposta, demora, e para iniciar a inspeção, demora-se um tempo. Você pode ter esse tempo aí pode ser maior, pode ser grande, o cara pode desistir do serviço. Então, o que eu aprendi com um técnico que atua muito com um profissional liberal? Que é geralmente rastrear, que é segurar, amarrar o cara. Então a gente faz logo um percentual no aceite da proposta, e aí eu já abro a RT, dizendo, ó, já abri aqui a RT, já tenho um rascunho dela, vou executar o seu serviço tal dia, tá certo? E aí, quando começo quando eu faço a inspeção lá, mais um valor, e o valor final quando eu entrego o relatório e entrego a RT definitiva. E que a RT é o contrato que eu estabeleci. A RT nada mais é que um contrato dizendo legalmente para o CREA que estou fazendo uma atividade, um serviço da atividade minha de engenheiro mecânico e estou dentro da legalidade, a atividade que eu estou fazendo é uma atividade que eu posso exercer como engenheiro mecânico. E para o cliente também, para o cliente falar assim, ó, aconteceu algum problema, eu tenho que ir atrás desse profissional aqui. Então, nada mais tem muita gente que tem uma mística sobre a RT, nada mais é do que o contrato, tá? Custo de logística e deslocamento combino, muitas vezes os locais onde a gente faz essas inspeções, essas análises, eles são distantes, então é bom sempre combinar, tá certo? Os locais, como essa logística de deslocamento, então tem gente que cobra o preço do valor do quilômetro rodado, geralmente nos locais de maior distância não compensa, tá? Compensa você ir no custo de logística, na logística que ele mesmo implementa. Então, se é uma fazenda próxima a Barreiras, então eu sempre falo, ó, de Barreiras a gente tem que combinar como é que eu chego lá, porque também de localidades de difícil acesso e tal, tá certo? Eu acho que é isso. As referências, a gente falaria do acidente, mas acho que não preciso demorar. Acho que a gente já está no tempo bom. Eu consegui conversar com vocês, passar, explicar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta nesse sentido, eu posso falar. Como base, as referências, ela é a NR13 e o Silva Teles, eles são os livros mais indicados aí, são as bibliografias mais indicadas, tanto para elaboração como montagem, e que a gente acaba acessando mais quando a gente trabalha muito sobre vasos de pressão, tá? E fico por aqui para a gente, se tiver pergunta. Rômulo, muitíssimo obrigada. Foi excelente a explanação. Descomplicou mesmo, a NR é um pouco complicada. A gente já tem até uma pergunta, Rômulo, aí eu queria só fazer uma observação, né? Como eu sou professora de segurança do trabalho no campus, na UFOB, a gente tem uma disciplinazinha de 30 horas, ela não contempla a NR10, não contempla a 13, a de máquinas também, a 12. Uhum. E aí é bem básico. Aí alguns alunos aqui, inclusive eu acho que a Andressa, ela falou justamente sobre isso, né? Porque o curso em si, né, talvez não proporcione esse conhecimento. Igual eu falei para você, a disciplina 30 horas, né, um encontro semanal, bem vago, né? A gente só vê mais CIPA, SESMIT, EPI, EPC, né? Muito básico. Aí, o próprio Luizão, o professor Luizão, ele comentou, né, da importância de um curso de engenharia de segurança do trabalho, né, de fazer uma pós, ele ainda falou, todo mundo faça e tal.
Aí, nesse sentido, né, o que você considera importante, né, para a atuação nessa área? Então, a Andressa, ela pergunta o seguinte: quando você começou a trabalhar com SNR, precisa de algum curso à parte? Ó, O que você acha? eu não fiz curso à parte. Eu fui privilegiado por fazer uma disciplina optativa. O meu professor, na época lá, então a UFBA ainda tinha contratação no regime de 40 horas. Ele não era dedicação exclusiva. Ele era o profissional, ele era dono de uma empresa de projetos de vasos de pressão. Isso aí deu a oportunidade de entender toda essa dinâmica de vaso de pressão. Então, eu conheci lá em NR13 e, principalmente na disciplina, o código de como é o passo a passo para dimensionamento de um vaso de pressão. O primeiro serviço que eu fiz era um profissional que estava sem tempo para elaborar um relatório. Ele tinha um cliente que ele atendia anualmente a inspeção. Então, ele pediu assim, ele propôs para mim para dividir o serviço. Ele faria a inspeção lá, abriria até RT no nome dele e eu faria o projeto, o laudo, né? O laudo da inspeção. Então, foi o primeiro contato. Depois, aí que foi o grande como eu emergi mesmo. Numa empresa de energia, que gera energia, que tem uma caldeira aquotubular muito grande, então é uma empresa grande dessa geração de energia, eu fui contratado para dar o treinamento, que é o treinamento teórico, de carga teórica, tá? E aí eu estudei muito para esse treinamento, e aí o treinamento de carga teórica a gente fica mais tranquilo, tá? Visitei a instalação, entendi os processos, fui lá no campo, mas eu sabia que a competência minha estava maior sobre as questões que estão relacionadas às questões teóricas lá, porque a própria NR prevê esse treinamento teórico e depois o treinamento prático para que o operador ele passe a ser, de fato, legalmente operador de caldeira. Então, aí foi o primeiro passo que eu dei realmente nesse sentido, né, nessa direção de estar imerso na NR3. Aí, depois disso, eu ganhei propriedade para entender como é o trabalho lá, tá? Como é o trabalho com vaso de pressão, começa a ler, começa a ter contato, a trocar até o networking com os profissionais que estão lá atuando. E aí eu passei a dar treinamento de práticas, né, de prática operacional, já fiz treinamento, porque pensei aí, a empresa ela vai mudando também o quadro, e ela precisa que o operador que entre, ele ganhe a qualificação também. E o outro caso eu era conhecido, eu falo assim, ó, eu era conhecido na faculdade como Terigo, lá de Todo Mundo Odeia o Cris. Eu tinha tudo, todo o material, ia atrás de tudo, de conseguir o contato, de conseguir o trabalho. Então, quando eu iniciei no trabalho desse, eu tinha um colega que trabalhava na Braskem, que me passou uma bibliografia enorme, que conversou comigo por horas, eu ligava para ele, tirava dúvidas. Então, foi dessa forma. Hoje, o que eu recomendo? Eu recomendo que você faça o que está no anexo 3, que você corra atrás dos pré-requisitos para ter a certificação voluntária, porque para ter a certificação voluntária você vai passar por uma auditoria, por uma prova, alguém do Inmetro, o Inmetro vai criar um mecanismo lá para te certificar. Então, para passar nesse mecanismo, você vai ter que imergir no assunto, você vai ter que estudar a prova. Tem cursos específicos já hoje no mercado para isso, mas quando você tenta procurar essa certificação voluntária, você acaba tendo contato com a área. Tá? Então, é o que eu recomendaria hoje. É fazer isso. Ler NR13 e ir atrás dessa certificação, que é voluntária, que o custo eu acho que não é alto em relação a isso, não deve ser alto. Ela é nova, ela é de 9 de julho. Eu não entrei em contato com os órgãos. Eu li o que está lá na norma. Você tem que entrar em contato com o órgão responsável para requerer isso. Mas provavelmente uma prova, tá certo? Que é mais tranquilo. E aí você acaba imergindo um pouco nesse meio. Acho que é uma forma. É porque os alunos diretos comentam, professor, a NR10, NR13, a gente não tem esse curso, eu não sei no decorrer do curso a abordagem, né? Então, sentem essa necessidade. Aí é importante isso aí. É muito bom, Romulo, você está compartilhando com a gente como é que os seus caminhos, né? Outra coisa interessante aí, que teve uma pergunta, vou falar também, né? Parabéns, professor Romulo, pelo empenho, obrigado pelos convites. Então, a Silvia está aí falando, Romulo. O Paulo Fernando também comentou que excelente palestra. O Tiago Santiago, é o Tiago que vai estar com a gente amanhã? É ele mesmo, é. É ele mesmo.
quais são as vias para obtenção de clientes como inspetor de caldeiras? Quais são as vias, Romulo? As vias hoje, eu estou abrindo uma empresa com um colega que já atua no mercado como técnico de segurança do trabalho. Ele tem um portfólio enorme lá no Oeste, tá? E muitos clientes eu consegui através dele, tá? Então, as vias que você tentar é entrar em contato de alguma forma, conhecer o seu setor na região. Então, isso aí, entrar, ir na inspetoria do CREA ou conhecer profissionais. Eu acho que a gente tem hoje um grupo no Oeste com vários engenheiros que começa a ter o compartilhamento aí de informações, que é o boca a boca, que é o que funciona muito ainda, tá? Eu acho que é uma das maiores das formas que tem dado resultado no mercado aí. Você tende a entrar no mercado quando você é apresentado por alguém que está lá no mercado já há mais tempo. Então, propor parcerias para empresas maiores, tá? E nesse caso, o meu caso de entrada, e vejo que é alguém que tem ainda muito cliente na região, é um técnico de muito tempo que começou, desbravou, né? E aí ele já tem uma gama muito grande de clientes. Tem uma forma específica que é entrar em contato também com as empresas que prestam serviço de segurança do trabalho, tá? Então, se você não tem conhecimento, não conhece ninguém, está entrando, chegou na região, chegou na cidade, não sabe nada, tem o diploma na mão, quer atuar, existem hoje, quem faz esse caminho, que consegue esses profissionais que atendem as NR, geralmente são aquelas empresas aí que trabalham com o cumprimento de normas, com as normas que você falou, né, Thaís? Com as normas mais comuns, mais utilizadas aí. Que aí são PPRA, que é empresas que fazem PPRA, tá? Então, essas empresas que trabalham e dão consultoria, geralmente não tem um engenheiro mecânico no quadro, e aí você pode tentar propor parceria com elas, tá? Com essas empresas. Eu acho que é uma forma que é possível nessa inserção, tá? Deixa eu tirar da apresentação aqui. Para acompanhar, né? Outra coisa que eu queria. O Paulo, ele comentou sobre. São duas normas, Paulo, ajudam demais nessa área também. A gente tem outros códigos, NBR, então tem a ASME, né? Isso, a ASME 1, a ASME 8 ajudam demais nessa área. São outras normas também que podem contribuir, no caso. Quando a gente lê a norma, a gente percebe isso, que também a gente precisa, para o cumprimento da própria NR13, por exemplo, eu lembro lá, o colega fala, tem que bater e colar, tem que dar certo. O cara está autuado, precisando apresentar o certificado de treinamento dos profissionais. Aí você é contratado para isso. Ele posterga, ele pede um prazo e o Ministério do Trabalho ele dá esse prazo, né, 90 dias, aí ele consegue lá um prazo, ele apresenta parte da documentação, por exemplo, aí ele te chama. Quando você dá o treinamento, por exemplo, e você fornece o certificado, o que tem que estar no certificado? Isso está dentro da NR1. E aí você precisa não ler só a NR3, você precisa ler a NR1. Quando você senta na frente do operador, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: poxa, eu não ganho periculosidade, eu trabalho de frente para uma caldeira que pode explodir. Se você não conhecer a NR16, que trata de periculosidade, a 15 trata de insalubridade, você não vai ter condições de conseguir tirar essa dúvida lá e você está sendo solicitado. Muitas vezes o treinamento é de NR13, mas ele envolve uma questão muito de segurança. Então, você precisa ler outras normas, outras NRs, tá? Tá por dentro disso, falar para ele, não justifica de imediato periculosidade, porque lá na norma de periculosidade não diz isso. Então, quando a gente acaba aprendendo o NR, a gente percebe que a gente precisa aprender outras NBRs, outras normas, para ter uma atuação mais robusta, tá certo? Até para justificar, tem portarias do Ministério do Trabalho, ver como é que a atuação do CREA reflete o nosso trabalho, sempre também. Tem muita gente que ia lá, eu lembro que o Luizão, tá? Que a gente conversou com o Luizão, teve essa narrativa e não entende o trabalho do CREA, que é, por exemplo, perceber que tem engenheiro civil pedindo para atuar como NR13, porque a empresa que ele tem lá, que tem lá um vaso de pressão, contratou ele, quer que ele seja gerente, seja responsável. Isso é ruim para a nossa atuação como engenheiro, tá? Aí o CONFEA vai responder sobre isso. Então, a gente precisa passar a conhecer as normas,
as normas do trabalho. Então, quando eu vou dar um treinamento desse, eu leio um pouco a CLT, leio outras normas, leio os códigos de projeto para ter uma formação, um conhecimento mais robusto de vários lados, vários aspectos que envolvem a NR, tá certo? Eu trouxe só mais a NR porque senão a gente vai acabar, a gente ficaria horas aqui e tal. Era só para tentar entender como é que ela fala, o que ela trata mais ou menos, e como isso, como é que a gente, como engenheiro mecânico, né, que eu acho que a maioria pode estar atuando, né, como engenheiro mecânico pode estar atuando, segundo ela. Ótimo. Por enquanto, aí tem o André Mendonça, André também ex-UFOB, será? Ok. Parabéns, Rômulo, excelente palestra, que tenhamos novos empreendedores provenientes da UFOB. Amém. Mas é isso mesmo, essa é a intenção, né? Estimular nossos estudantes, né, para esse mercado de trabalho, o que é um medo, né, Rômulo, quando a gente forma, a gente fica no medo. Sobre isso, eu queria até fazer um comentário e te perguntar, que a gente vê que você tem uma experiência técnica, né, que você fez o curso de técnico, e muitos dos meus estudantes, eles comentam, professora, a gente cai no mercado de trabalho, né, sobre essa prática que é importante. O curso técnico que você fez também, que a gente, claro, né, é muito importante para a formação e tal, e quando se assusta, e por isso que tem várias perguntas, né, como vai ser no mercado de trabalho? Essa jornada está sendo super bacana nesse sentido, que os profissionais vêm compartilhando suas experiências, seus desafios e tal. Aí, nesse sentido, uma pergunta a um orientador, um co-orientador me perguntou uma vez assim, Rômulo, qual a diferença do engenheiro para o técnico? Né? Eu acho que talvez você também já tenha sido bem questionado nesse sentido, e você até expôs aí, em algum momento aí mais anteriormente, sobre isso, dessa importância da gente como engenheiro, e para a gente saber também, né, da insegurança que nós temos de cair no mercado de trabalho. A gente sabe muito bem que quando a gente cai no mercado de trabalho, existem técnicos lá que são da prática muito bem, né, bem colocados na prática e tal, e a gente acha assim, aquele engenheiro recém-formado chega aqui querendo mandar e tal. Então, qual conselho você dá para a gente, para nossos alunos aí que estão prestes a formar aqui nessa prática, chegar ali no mercado de trabalho, ver aquele técnico, aquele profissional tão experiente nessa área, inclusive essa área aí, né? O que você sugere para que os nossos estudantes aí tenham mais segurança na hora de começar? A gente sabe que a segurança a gente não vai ter no início, mas pelo menos o desafio, né? O que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Quando a gente forma, a gente tem esse medo mesmo, esse receio, ele é grande sobre nossas condições de estar atuando. Então, isso daí eu vivenciei, eu tive muito receio no começo, e aí algumas coisas foram me deixando tranquilas, né? Conversar com profissionais mais antigos que estão atuando, então, perceber que a minha formação foi robusta, como? Quando eu via os relatórios de inspeção, os memoriais de cálculos, os relatórios de projeto, ou então algumas práticas que eram narradas por outros colegas, ou que eu acabava vendo, a que eu tinha acesso, eu percebia que a gente, com uma formação robusta na universidade, que tem qualidade, e a gente buscou amadurecer ao longo do curso e buscou aprender de fato, a gente tem condições de atuar. O que eu estou dizendo, basicamente, para simplificar? Tem muita gente ruim atuando aí, muito relatório ruim, muito memória de áudio de cálculo que deixa a desejar do ponto de vista técnico, tá? Quanto à formação prática, que é importante também, você sempre tem que reconhecer a sua limitação, e aí, quando você cai num ambiente desse, que tem lá um técnico, cara de 20, 30 anos, você tem que cooptar ele, você tem que perceber, mostrar para ele que é válido todo o conhecimento que ele tem e que você tem um grande conhecimento sobre a parte técnica, teórica, específica, porque é o que você realmente tem. Isso daí ele tem que sentir, pelo menos que você é robusto. Ele vai, num treinamento, por exemplo, eu entrei a primeira vez para dar o treinamento, tinha operador de caldeira que tinha 20 anos de trabalho em caldeiras, tinha casos de 15, 18 anos. Então, quando eu cheguei lá para mostrar as condições técnicas, eu queria que ele entendesse como é que funciona tecnicamente, explicar um pouquinho dos processos, das variações, do porquê, e reconhecer, deixar ele falar e reconhecer que ele tem um saber muito grande que eu queria aprender
para ter essa possibilidade de entender essa prática dele profissional, mas que eu, como engenheiro, tinha por formação e condições de acompanhar, de entender esse processo, e tinha o meu conhecimento, o meu ponto ali, conhecimento teórico, de justificar o porquê das coisas. Então, eu tinha uma bagagem maior prática por causa do Baja, por estar no... Então, aí eu digo que o que o engenheiro na formação tem que buscar é uma formação fora da sala de aula, porque você vai aprender a ter uma competência sobre algum aspecto que a sua formação só a sala não lhe dá, e que você vai acabar empregando. Então, se você fizer parte da Power hoje, por exemplo, você vai ser muito mais fácil para elaborar um orçamento, para entender a dinâmica dos processos, que existe pessoa jurídica, que eu tenho que tirar uma nota fiscal, porque quem está na Power Júnior, que é a empresa Júnior aí da UFOB, vai acabar prestando serviço para a comunidade, tem toda essa questão do valor, do preço. Então, na UFBA tinha, a empresa recebia o dinheiro por alguma via legal, e isso é importante, uma competência administrativa importante, você acaba vivenciando. Ou então, um projeto que você vai perceber como é que você tem que fazer alguma pesquisa, como é uma prática, como é a utilização daquilo que a gente vê na sala de aula sendo empregado. Então, eu preciso empregar de alguma forma para começar a ter essa noção. Esse medo é natural, é normal, mas aí eu falo, fique tranquilo, se você fez uma formação robusta, você vai ver que você tem competência e condições de atuar. Isso é categoricamente, quando você olha os memoriais de cálculo por aí, os projetos descritivos por aí, você tem condições de começar a atuar, e uma dica que eu dou é procure ser engenheiro na faculdade. Ser engenheiro na faculdade não é só ser aluno de engenharia, é ser Power Júnior, é ser Corubaja, né, que é o Baja daí, é ser Aero Chico, fazer pesquisa com a professora Thaís, porque eu tive lá que pegar o conhecimento que o professor Lucas me ensinou de soldagem e soldar aqui, eu tive que... Então, começar a tentar exercer a profissão dentro da própria dentro da própria formação lá, da graduação, tá? Ter humildade, que é possível atuar tranquilamente, tá? Se você não fez uma formação robusta, você vai sentir mais diferença ainda. Não dá tempo na formação de voltar para o livro, tá? De voltar tanto para o livro desde o começo lá. Mas você precisa ter. Estava conversando e aí eu quero trazer isso para vocês aqui, com o Tyrone, que é o que falou sobre bancos automotivos. Em um certo momento do trabalho, ele é meu colega de curso técnico, ele falou que uma vez foi solicitado a ter que fazer o CAD não estava funcionando, o programa não estava funcionando, ele ter que fazer uma conta na mão, analiticamente, né? Usar os conhecimentos de resistência materiais. Eu já vi memorial, já tive que fazer conta para ter uma noção de uma bomba, qual era o tamanho da bomba de um sistema, para especificar, porque o cliente precisava orçar. Então, a gente acaba, algumas vezes, esse engenheiro que não tem informação robusta, que não sabe nem o livro que tem que abrir, ou qual equação fazer, quais considerações, ele vai ter mais dificuldade. Mesmo que ele seja um mecânico de 10 anos, ele tem dificuldade se a formação não for robusta. Tá? Muito bom, muito bom. Eu passei por cima, esqueci de falar do Rodrigo Paixão Estrela, que mandou aí excelente profissional, parabéns, Romulo, colega. Camila também. Camila até colocou parabéns para você, Romulo, né? Todos nós, muito orgulhosos de você, né, Romulo? Todo mundo. Você é um excelente profissional. O mercado é bem vasto nesse sentido. Já vi muitos anúncios, inclusive de fazendas, necessitando desse serviço. Ô, Romulo, só para a gente, eu acho que não tem mais. Não, teve o Felipe, ele agradeceu por compartilhar seu conhecimento, experiência, né? Parabenizando ele. Depois você o chat. Uma coisa importante, até pegando a linha de Camila ali, que ela falou do mercado, você comentou que a região oeste, né? É importante frisar que a nossa região ela tem um vasto mercado para essa área, a UFOP está no lugar certo, porque às vezes a gente acha muito assim, por a gente estar em Bom Jesus da Lapa, a gente vê muito a questão da energia eólica, energia solar, engenharia elétrica, mas dá uma calmaria para nossos estudantes de engenharia mecânica aí e fala que esse mercado na região oeste, como é que está aí? Realmente é amplo mesmo, né? Ó, Esse mercado na região. O que a gente tem? Perto de Bom Jesus da Lapa, por exemplo, o trabalho que eu fiz em Correntina um trabalho que era um treinamento para operadores de algodoeira. Então, tem algodoeiras aí em Correntina. Na algodoeira, provavelmente o responsável, o gerente lá, e os gerentes que eu conheci da algodoeira, eles são engenheiros mecânicos por formação, tá?
A algodoeira é um sistema específico de beneficiamento, que é colher o algodão lá com a semente, eu tenho que limpar esse algodão. Não é uma máquina, não é um sistema industrial que eu monto, como outros, que eu compro a bomba, uma bomba em tal fornecedor, motor da WEG, vou montando meu sistema. Eu geralmente compro a máquina como um todo, tá? Que faz o beneficiamento, que faz a limpeza, que vai puxando esse algodão e faz a compactação. Eu tenho um colega agora, que é um cliente, que ele é um dos meus sócios, me chamou para fazer um exercício, eu não podia já estava no IFBA, eu passei para um outro colega que fez a automação toda de uma algodoeira, tá? Ele fez a implementação, ele é engenheiro mecânico, então instalou com um técnico em eletrônica que ele tem que, como contato, instalou todo o sistema de segurança no algodoeira, que está aí em Correntina. No mercado, em Luiz Eduardo, em Barreiras, há ainda a possibilidade, são lugares maiores, né, que você tem a soja. Agora você tem outros locais ainda perto da região oeste aí, que vão ter essas indústrias, essas empresas. Eu estou abrindo uma empresa em Barreiras com um colega, porque tem a montagem de silos, você tem prestadores de serviços multinacionais que montam silos, eles pegam o projeto de uma empresa para montar o silo e subempreitam, então você tem empregando aí nessa cadeia produtiva do agro vários engenheiros mecânicos, porque um silo, a montagem de um silo é toda mecânica, né? Toda a especificação para a montagem de um silo, ela precisa de um supervisor na engenharia mecânica. Você tem empresas de sistema de energia no oeste da Bahia. O mercado, ele existe. Ainda acho que... e ele existe e ainda é aplicado. Eu acho que a tendência ao longo do tempo é que os fazendeiros e os empreendedores industriais passem a contratar os engenheiros por entender que essa formação é uma formação ideal para a gestão do negócio dele, porque tem competências técnicas e tem competências administrativas, é um resolvedor de problema. Eu acho que ainda a gente vai avançar tecnicamente, importar algumas, passar a ter, implementar algumas tecnologias nesse sentido, maiores no Oeste. Hoje se implementa já tecnologias do ponto de vista agrícola, tá? Elas já são implementadas, e aí as de beneficiamento, as industriais, elas estão aumentando ao longo do tempo, tá? Mas tem, e o mercado ainda é possível para quem quer na região sul, é muito possível, tem muita possibilidade, principalmente de empreender, e é isso que eu estou tentando também, tá? Não é fácil, não é um caminho fácil, a gente não pode criar essa narrativa de que é fácil, que é tranquilo. A possibilidade de energia eólica é uma das vertentes, mas não é a única nem exclusiva, e inclusive tem o engenheiro mecânico que atua lá, né? Eu fiz orçamento, quem é profissional liberal faz orçamento para caramba, mas acaba nem todos os orçamentos são aprovados, mas já fiz orçamento das estruturas, de fazer cálculo para a estrutura metálica dos postos de gasolina, onde o cliente queria instalar as placas solares, suportar, para ver se vão suportar dos postos que ele tem, tá? E aí a minha dica agora como profissional, o que você pode buscar de formação complementar que a gente acaba não tendo, não vendo? Além da NR13, as estruturas metálicas que se tem aí executadas, na maioria dos casos, e os projetos, eles estão muito na mão de engenheiro civil, tá? Porque eles vêm na graduação e a gente tem essa competência e acaba que nossa graduação a gente não tem tempo de ver assim especificamente. Porque eles têm o dimensionamento de estruturas, ele tem as matérias só de estruturas. É uma competência nossa, é uma aplicação da mecânica geral e resistência dos materiais, e aí que a gente precisa passar a conhecer o software. Então, baixe um software em casa, você que está na pandemia, que pode ter essa oportunidade de cálculo de estruturas metálicas e pode se especializar. O engenheiro mecânico tem uma competência em projeto e execução de estruturas metálicas, e no mercado eu não vejo ele atuando muito nessa área, tá? Principalmente porque a parte do processo de fabricação, a gente tem muito mais habilidade, a gente vê soldagem na graduação, e a gente vê os processos de fabricação melhor do que o engenheiro civil dessa forma. E aí eu já fui contratado para fazer o as-built de uma obra que o cara executou de forma inadequada uma estrutura metálica, e percebi que na minha formação tive que correr mais atrás do que em outros tipos de serviço,
porque estruturas metálicas a gente acaba não vendo, assim, eu acho que a gente precisa até pensar nisso como professor da universidade, vender que é preciso buscar essa formação mais complementar, porque é um campo para atuar, que a gente tem condições de estar atuando e que a gente não tem feito muito. Não acho que, pelo pouco que eu conheço o mercado, não enxergo muito engenheiro mecânico nesse campo, tá? Ótimo. Eu acho que talvez seja até a última pergunta, né? Porque a gente já se estendeu, a gente gosta de bater papo. A Larissa, ela perguntou o seguinte, Romulo: é necessário comprar muitos instrumentos para trabalhar com inspeção? Com inspeção de vasos de Inspeção. pressão, com a inspeção de vasos de pressão pequenos, você precisa de um medidor de espessura hoje. Você precisa medir a espessura para fazer os cálculos, para saber qual é a pressão que aquele vaso suporta. Os medidores de espessura que tem no Mercado Livre te atende para esse tipo de vaso de pressão pequeno, categoria 5. Ele é barato. Quando você é selecionado para fazer a inspeção de uma caldeira, aí você já precisa de um espessor, de um ultrassom que vai medir a espessura maior, né? Com melhor qualidade. Precisa ter aí uma equipe de mecânicos também, porque já faz a inspeção, faz o reparo. Então, geralmente você vai ser inserido na parte de pequenos dispositivos, né? Pequenos vasos de pressão. Você só precisa de um medidor de espessura. O que acontece? Tem muito profissional por aí que aluga ou empresta medidor de espessura num serviço que o meu medidor estava calibrando. Aqui em Conquista eu tenho uma empresa de segurança do trabalho, entrei em contato, fui lá, pedi, queria alugar o medidor de espessura, o medidor de ultrassom dessa empresa de segurança do trabalho. E aí o profissional foi lá e me emprestou, né, eu assinei um termo, e aí ele não quis nem que eu pagasse, a gente fez uma parceria e fez um projeto lá depois, eu ajudei ele no memorial de cálculo e tal, e é bom que eu estabeleci essa network. Então, eu não preciso levantar, ter muito dinheiro, tá? O medidor, ele não custa muito caro, para você perceber aí, um de 500 e poucos reais, você acha até promoção no Mercado Livre, que vem com certificado de calibração e que tem uma tolerância que te atende, já justifica num primeiro serviço a compra dele, tá? Então, no começo, não precisa de tanto dinheiro desembolsar. Depois que você passa a se especializar e aí começa a pegar serviços com caldeiras, vasos de pressão maiores, aí você tem que começar a fazer investimento, tá, mais robusto, né? A melhorar os equipamentos, a comprar equipamentos mais robustos e a perceber que tem um nicho de mercado que é não só a inspeção, é o reparo, é a manutenção específica lá. Então, o mecânico propriamente para isso, ferramentas para esse tipo de atividade, tá certo? Então, no começo, não precisa ter tanto dinheiro assim, não. Eu não tinha. Foi emprestar de um colega, depois emprestar de outro, depois fiz um serviço maior, comprei e aí consegui desenrolar. Pronto, Romulo, eu acho que encerramos aqui, foi maravilhoso, é muito bom. Se a gente pudesse aproveitar ainda mais um pouquinho de você, mas hoje a gente já estamos aí no tempo. Eu acho que não tem mais pergunta no chat. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Felipe aí no colegiado, algum recado? Não. Na verdade, é só agradecer mesmo, Romulo, pela parceria de sempre, pela UFOB. Estamos de portas abertas também para estar contribuindo, para estar te ajudando em qualquer que seja a situação. Agradecemos demais. É muito bom a gente ouvir a experiência de um profissional, que eu acho que diariamente os outros professores devem ter a mesma experiência de alunos querendo ouvir esse profissional, querendo saber como é que é. Então, essa jornada veio, assim, de uma forma maravilhosa para estar proporcionando isso aos nossos discentes e aos outros, né? A gente tem uma comunidade externa enorme também, de várias universidades, instituições, a gente nem citou todos os nomes, que estão aí participando efetivamente, conhecendo mais um pouquinho da engenharia mecânica, né? Amando mais essa engenharia. Queria que você falasse as suas palavras, suas considerações finais. A gente encerra por aqui, o Rômulo vai falar. Lembrando que mais tarde a gente tem o Papo de Engenheiro. Me permita rapidinho, Rômulo, só falar do que a gente vai ter mais tarde para o Rômulo só dar as considerações finais. A gente tem a dinâmica, ela vai estar falando aí do setor de energias renováveis, então logo mais às 7h30
a gente continua com a programação da jornada. Rômulo, fique à vontade para as considerações finais. Muitíssimo obrigada. Valeu, eu quero agradecer também pela experiência, é bom estar aqui. Eu acho que essa jornada, conversei com todos os colegas que fizeram palestra até agora, que foram enriquecedoras, conversei inclusive de falar que eu queria ter tido essa oportunidade na graduação, falar que foi muito bom, mandar um abraço para todo mundo da UFOB, foi muito bom trabalhar lá, sinto saudades, para a galera do IFBA que está aqui também, e para todo mundo que está aqui que eu conheço, um abraço. E aqui eu vou ficar uma coisa que eu vou recomendar. Vou dar dois comentáriozinhos. Assistir a palestra de amanhã e divulgar também a palestra de amanhã do Tiago, porque é um interesse transversal que a gente trabalha no engenheiro mecânico, que é num nicho muito raro, tá? Mas muito importante. E aí, nessa palestra, você vê que é uma palestra que vai contemplar, você vai perceber que o engenheiro mecânico tem que ter valores sociais, sabe? É interessante perceber uma atuação transdisciplinar na saúde, tá? Eu acho que vai agregar muito. Eu conversei muito com o Thiago e fiquei surpreso com o tanto de coisa que tem nessa área. E falar para que as pessoas que estão fazendo graduação agora, estão fazendo curso técnico, é procurar fazer algo diferente da atividade do currículo mínimo lá. Faça algo diferente do currículo mínimo, porque isso vai te ajudar, vai agregar muito. Eu fiz o projeto, a transmissão, ajudei a calcular e ajudei a projetar o bar, já ajudei a construir e agregou demais na minha formação. E aí eu tenho como experiência, como contato, network, vários colegas que também têm isso, entendem que essa formação complementar é importante. Então, saia do conforto de só da sala de aula, porque é mais reconfortante, você procurar a exigência, mas que te agrega muito, seja do ponto de vista da pesquisa, então ir atrás de pesquisa, escrever um artigo, ou de um projeto de extensão, mas saia do conforto do currículo mínimo, que isso vai agregar na sua formação e na sua atuação como engenheiro, tá? Um abraço a todos, eu fico por aqui, eu acho que é isso, Thaís. Brigadão, e estamos aí, tá? Obrigada, muito obrigada. Amanhã, hoje à noite, temos a Tatiana, amanhã também nós temos duas palestras, tem a do Thiago, e à noite tem a do Helma, falando sobre... agora eu me esqueci do detalhe, mas amanhã nós temos mais duas, então estejam com a gente, compartilhem, né? Hoje tem mais uma, amanhã tem mais duas, e a gente encerra amanhã essa jornada aí com chave de ouro. Gente, obrigada, Rômulo, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.